Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula e hoje nós vamos conversar sobre o governo de Lenin, tanto do governo de Lenin como do governo do Stalin, né, que a gente vai dar o nome de stalinismo. Inicialmente nós vamos ver que o Lenin, ele vai, assim que ele chega ao poder, ele vai retirar a Rússia da guerra, no caso a Primeira Guerra. Uma outra coisa que nós sabemos que era muito complicada na Rússia era a questão de terras. Então ele vai confiscar as terras e ele vai distribuir essas terras para os camponeses. Só que assim, você tem que lembrar que já havia um processo de entrega desta terra dos nobres e do clero para os camponeses. Só que no caso, os camponeses eles teriam que passar cerca de 49 anos pagando uma indenização para os que eram considerados donos da terra. Então, quando Lenin chega e ele pega esta terra e ele distribui aos camponeses, nós estamos falando que eles iriam ter acesso a esta terra sem realmente ter que passar esses 49 anos ainda pagando a indenização das terras. E uma outra coisa que ele vai fazer, impressionante, tudo acontece quando eu estou gravando uma aula. Então, assim, uma outra ação dele vai ser estatizar as indústrias, os bancos e as estradas de ferro. Lembrando que eu até falei que quem quiser dá uma pesquisadinha na Transiberiana. Separou a igreja do Estado, que é uma coisa que vai também acontecer, misturando aqui as bolas. Também acontece no Brasil com a República, né? No caso, lá na Rússia, vai acontecer no governo do Lenin essa separação da igreja e do Estado. Uma outra coisa que ele vai fazer é adotar o calendário gregoriano. E por último, que eu acho que é de extrema importância, é que ele vai permitir que os pobres eles frequentem os teatros, o cinema e as livrarias. Lembrando que até então a maior parte da população russa ela era analfabeta. E a partir do momento que Lenin chega ao poder, os pobres tendo acesso a teatros, cinemas e livrarias, digamos que eles poderiam sim começar a haver uma mudança na mentalidade do povo, que este começaria a ter acesso à educação. É óbvio que se ele está tirando, praticamente, ele está tirando dos ricos, né, do clero e da nobreza, e entregando isso aos pobres, é óbvio que vai gerar o quê? Vai gerar uma guerra civil. Vai gerar uma guerra dos vermelhos contra os brancos. E nesse momento, eu quero que vocês lembrem que na aula anterior nós falamos da questão dos mencheviques e dos bolcheviques, tá? Então, assim, quando o Lenin ele chega ao poder e ele começa a ver esse repartir o pão, ou seja, nós vamos repartir a terra, nós vamos começar a dar uma centralizada no poder na mão de um novo governo que não é um governo literalmente monarquista. Então, o que vai acontecer? Os mencheviques, nesse momento, eles vão se juntar com a monarquia liberal, tá certo? E com as potências estrangeiras. Então, na verdade, nós não teremos mais mencheviques contra bolcheviques. Nós teremos mencheviques, monarquistas e potências estrangeiras, tá? Contra os bolcheviques, que no caso era a maioria, né? Como a gente viu na aula anterior, que era a minoria versus a maioria. Então, a Guerra Civil, ela vai de 1918 a 1921. E assim, o Lenin, ele vai contar, ele já está no poder e ele vai tentar se manter no poder, ou seja, ele vai manter os bolcheviques no poder, enquanto os mencheviques, lá na Revolução, eles já perderam. Só que eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma aliança com os monarquistas liberais e com algumas potências estrangeiras para tentar tomar o poder do Lenin, obviamente tomando o poder do Lenin, tomando o poder dos bolcheviques. Só que no caso, para quem assistiu a aula anterior, nós falamos que o Lenin ele queria o quê? Criar praticamente um exército, tá? Algo bem organizado para fazer uma revolução total. Ele queria um povo que fosse totalmente organizado para fazer essa revolução. E para isso, o Lenin contava com o Exército Vermelho. E
E esse Exército Vermelho, que era bem articulado e bem organizado, estava sob o comando de Trotsky. Lembre-se do Trotsky, porque mais ao final nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, tu lembra que o Trotsky, à frente do Exército Vermelho, ele vai ajudar na Guerra Civil. Guerra Civil esta, nós já vamos tirar todo aquele grupo, Romanov e tudo mais. Nós temos uma guerra entre os grupos que se separaram lá naquela convenção, que é os mencheviques e bolcheviques. Durante essa guerra civil, que vai de 1918 até 1921, o Lenin ele vai prezar pelo comunismo de guerra. Ou seja, nós vamos pregar o comunismo, o bem comum, onde tudo é de todos, mas isso voltado para uma guerra. E o que isso vai significar literalmente? Lembra que houve uma abertura para os camponeses, para aquela galera que estava tentando aquela revolução do proletariado, aquela revolução da galera do campo? Então, nesse momento, para tentar unir forças para a guerra, o Lenin ele vai optar pelo controle estatal da indústria, do comércio, o confisco do excedente agrícola e o racionamento do consumo. Quer dizer o quê? Que aquele povo que há pouco tempo tinha ganhado seu território, agora todo o excedente da produção agrícola vai ser voltado para quem? Para a guerra, para a manutenção do povo que está na frente das forças, tá? Então esse povo é que vai, digamos que, receber o excedente, porque nós precisamos manter uma galera na guerra. Dando continuidade, os bolcheviques, mais uma vez, eles vencem. Então, assim, existe uma consolidação do governo do Lenin. Sendo assim, pessoal, vai haver essa criação do Partido Comunista. O Partido Comunista, lembra daquela questão do comunismo de guerra, onde a economia ela foi toda voltada para a guerra, para o consumo em guerra. Então, quando termina esta guerra civil, a economia na Rússia ela está beirando o colapso. E como está beirando o colapso, o que vai haver? O Lenin ele vai buscar por uma nova política, tá? E quando eu falo assim, ele vai buscar, lembra-se que eles estão pregando socialismo para chegar no comunismo. Só que quando o Lenin ele chega ao poder e ele se vê totalmente, a economia totalmente em colapso, ele vai criar uma nova política econômica. E essa nova política econômica, pessoal, ela vai pegar tanto práticas comunistas, de estatização e tudo mais, como práticas capitalistas. Ou seja, vai haver tanto a estatização, tá? Como vai haver a entrada de capital estrangeiro. Obviamente que o capital estrangeiro vai ajudar tanto no abastecimento, tá, de alimentos e de roupas e de bens de consumo. Por quê? Porque com o dinheiro que vem de fora, vai dar um impulso maior na economia. E dentro dessa prática, pessoal, ele lembra-se, NEP, Nova Política Econômica, tá? E essa prática, professora, tá errado, porque tá Nova Econômica Política. Gente, sempre que nós fazemos uma aula, sempre tendo como referência um livro, tá? A referência está no final. Então, assim, por mais que eu esteja falando Nova Política Econômica, a sigla que foi usada foi literalmente esta que está escrita, NEP, ok? Então, assim, lembra-se que essa nova política econômica é depois da Guerra Civil. Então, esse novo plano econômico do Lenin vai pegar tanto práticas comunistas de estatização, como nós vamos ter práticas capitalistas. É como se fosse uma economia mista, ok? Então, assim, quando a gente pega esses dois níveis e a gente junta, nós vamos ter uma melhora bem grande na economia russa, ok? E vai surgir uma nova classe, que seriam os Nepnens, que eram os empresários dispostos a colaborar com o governo socialista. Ou seja, mesmo vendo que estava havendo muita estatização,
ainda assim alguns queriam investir, obviamente que acerca de benefícios. Daí, pessoal, foi criado também o Politburo, tá? Que era o birô político. Então, veja, o Lenin, ele vai chegar ao poder tentando acabar com a repressão, com a opressão da classe trabalhadora. Só que, a partir do momento, após a Guerra Civil, onde há uma tentativa ainda há uma rivalidade entre os mencheviques e bolcheviques, mesmo o Lenin tendo ganhado a guerra, ainda existe uma oposição muito forte ao governo Lenin dentro da Rússia. Então ele começa a criar essa questão do birô político. E nisso, o que esse povo vai fazer? Esse povo vai começar simplesmente a ter um controle da vida política. Ou seja, vamos começar a acabar com essa história, por exemplo, de oposição. Não tem mais oposição. Nós teremos a partir de agora um partido único, que dessa forma a gente vai ter um controle maior. Além de que vai suprimir a liberdade de expressão. Mas você lembra que essa questão de suprimir a liberdade de expressão era uma prática marcante do governo czarista, tá? E a submissão dos sindicatos. Os sindicatos também serão submetidos ao governo. Isto também vai acontecer no Brasil, quando nós temos basicamente ali a Era Vargas. A partir de 1922, galera, nós mudamos. Nós transformamos a Rússia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nesse momento, a partir de 1922, nós teremos a ascensão de uma nova figura. Gente, hoje está difícil, viu? Uma nova figura, que é a do Stalin, que é o secretário-geral do partido. E esse Stalin, ele vai começar a aumentar ainda mais a prática do autoritarismo. Ele vai entrar praticamente ali com essa autonomia toda dentro do Partido Comunista a partir de 1922 e em 1924 o Lenin morre. Com a morte do Lenin vai haver uma disputa de poder. Nós vamos ter o Trotsky, lembra aquele carinha que nós falamos lá no início da questão do Exército Vermelho, e nós vamos ter o Stalin, que ele tem um poder muito grande dentro do Partido Comunista. Por quê? Porque ele é o secretário-geral. Então, assim, enquanto o Trotsky ele vai ser alguém mais moderado, por exemplo, ele vai dizer que a ditadura do proletariado, se continuar do jeito que está, com essa questão da falta de liberdade de expressão, com essa liberdade, com essa estatização de tudo sem controle, eles iriam passar de uma ditadura do proletariado para uma ditadura sobre o proletariado. Como está dizendo bem aqui, ó. Ele vai criticar o regime, tá? Dizendo que a ditadura do proletariado vai evoluir para uma ditadura sobre o proletariado. E já o Stalin, como ele estava dentro do Partido Comunista, ele vai começar a substituir e perseguir opositores. E dentro dessa disputa por poder, pessoal, o Stalin, ele vence porque ele tem mais adeptos à sua nova política. Ele tem mais adeptos dentro do partido. Então, ele tem muito mais força do que o Trotsky. Então, quando o Stalin vence essa disputa de poder para ver, após a morte do Lenin, quem é que vai tomar de conta da Rússia, o Stalin vence e ele vai expulsar o Trotsky do país em 1940. Só lembrando que ainda em 1940, o Trotsky vai morrer no México, tá? Morte por acaso com alguns, tipo morte morrida, né? Morte matada. E aí o Stalin, ele vai chegar ao poder, pessoal. E aí nós vamos ter o período que nós conheceremos como stalinismo. E aí nós vamos ter, gente, sinceramente, uma ditadura extremamente sangrenta. Por quê? Porque o stalinismo, ele não vai abrir espaço, ou seja, vai haver uma centralização muito forte do poder em suas mãos. E ele vai fazer o que ele simplesmente quiser. Ele não
simplesmente ele não admite oposição. Claro que já lá desde o governo do Lenin, que houve esse controle, esse combate à oposição. Só que isso vai ser... É mesmo, vamos lá, pessoal, passa na rua. Covid agradece. Então, assim, essa ditadura sangrenta no governo do Stalin, ela vai ser literal. Quem quiser dar uma pesquisadinha no massacre de Holodomor, tá? Então, assim, o massacre de Holodomor, algumas pessoas, se eu não me engano, na Ucrânia, elas vai chegar a morrer entre 3 e 10, 3 e 14 milhões de pessoas de fome. Vamos ver aqui por quê. Então, assim, primeira coisa que o Stalin faz, ele bota descaradamente, ele instaura descaradamente a ditadura, ou seja, acabou a liberdade de expressão que já vinha sendo combatida, né? Isso vai aumentar ainda mais. Sistema de partido único, nós sabemos que já existia isso, mas agora vai ser levado muito mais a sério. Opressão às nacionalidades, pessoal, porque nós sabemos que a Rússia ela é um território enorme e com povos variados. Só que a partir do momento que o Stalin chega ao poder, uma das coisas que tem que ser feita é que a única língua que pode se falar é a língua russa. Não se pode falar outra língua no território russo, ok? Então, assim, toda a questão da cultura daqueles povos que foram anexados, daqueles povos que foram levados a fazer parte da União Soviética, como já foi dito, que era uma miríade de povos muito grande, eles não podem mais expressar nenhum tipo de cultura que não seja a cultura da Rússia. A língua, as tradições, os costumes, a questão da religiosidade, mesmo com o Estado laico, tá certo? Burocratização do Estado também vai ser uma das marcas do stalinismo. Então, assim, gente, é como se nós criássemos uma nova classe social. Então, os funcionários do Estado, as pessoas que estavam ligadas ao governo, elas teriam direitos que as outras pessoas não teriam. Então, assim, é quase como se nós criássemos novamente um governo czarista e tem aquela classe privilegiada, só que desta vez não é mais o clero, não é mais a nobreza, tá? São as pessoas que estão vinculadas ao Estado. Além, pessoal, de julgamentos forjados, ou seja, quando alguém era preso, se fosse preso, o julgamento dele já era certo, ok? Os adversários políticos, eles seriam torturados até eles confessarem, né, que seja lá o que fosse que eles quisessem que eles confessassem. No caso, seriam tidos como traidores da pátria. Geralmente eles seriam executados ou mandados para os campos de trabalho forçado. Então, quem quiser procura Gulag, tá? Gulag, que são os campos de concentração russos durante a época do stalinismo. Supressão pelo terror da liberdade de imprensa. Então, assim, se já havia censura, se as pessoas já poderiam ser presas anteriormente, agora elas seriam, além de presas, torturadas, mortas ou iriam para campos de concentração, onde eles poderiam estar enfadados, né, até morrer. Uma outra coisa, pessoal, nesse momento da supressão pelo terror, da liberdade de imprensa, nós estamos falando não só da imprensa em si, por exemplo, jornalistas, essa coisa toda. Nós estamos falando de artistas, cientistas, pensadores e políticos, que eles seriam perseguidos, como por exemplo o próprio Trotsky, né, que era uma pessoa que estava dentro do governo, mas que tinha ideias conflitantes com a ideia de Stalin e acabou sendo expulso do país e depois, logo em seguida, no mesmo ano, ele foi morto no México. Outra coisa que o Stalin fez também foi abolir o NEP. Então, assim, quando ele vai abolir o NEP, pessoal, ele vai retirar praticamente aquele capital estrangeiro, tá? Nós não vamos mais ter uma ajuda exterior. Nós vamos criar um novo plano, que são os planos quinquenais. E nesse plano quinquenal, nós teremos um planejamento rigoroso
para modernizar e fortalecer a indústria de base. Ok? E com esta nova política, nós vamos ter também algumas modificações, mais ainda na questão da agricultura. Porque vai haver a coletivização forçada, ou seja, você não vai poder optar se você quer fazer parte de determinado grupo ou não. Você simplesmente vai fazer. Então, nós vamos ter, nesse momento, as fazendas estatais e nós vamos ter as fazendas que nós vamos chamar de cooperativas. As fazendas estatais seriam as fazendas do Estado. Já as cooperativas, as pessoas que trabalhassem, elas se juntavam, se organizavam, trabalhavam em determinada terra, o que eles conseguissem produzir naquela terra seria deles, mas a terra não, ou seja, eles vão perder a sua terra. Isto vai pegar praticamente a maior parte dos pequenos agricultores, pequenos e médios agricultores, que eles vão ter que se organizar nessas cooperativas. Ah, mas tudo bem, só que eu não quero, eu tenho minha pequena propriedade, eu simplesmente não quero fazer parte disso. Eu posso? Não, porque você teria o mesmo destino que os artistas, né, que eu falei, pensadores, cientistas que eu falei anteriormente. Você poderia ser preso ou quem sabe até morto, porque você não queria fazer parte dessas fazendas, dessas cooperativas. Mas ele também investiu pesado no plano educacional. Por quê? Porque ele resolveu trabalhar na linha de frente, isso Stalin, pessoal, no combate ao analfabetismo e na implantação de cursos técnicos. Ou seja, nós teríamos mão de obra farta, tá? Uma mão de obra farta, mas que eu não poderia chamar de farta e barata. Por quê? Porque nós estamos falando de muita gente, nós temos um projeto de educação muito amplo, mas ao mesmo tempo a gente não permite que essas pessoas ultrapassem a categoria de trabalhador, porque nós não temos um investimento, por exemplo, no nível superior, nós temos um investimento maciço em acabar com o analfabetismo para a gente criar trabalhadores. Só que o investimento ele acaba por aí. Nós queremos uma mão de obra e não vamos investir em cursos de nível superior porque nós não queremos uma mão de obra pensante. Então, assim, o plano educacional foi combater a base do analfabetismo, a implementação de cursos técnicos, que aí a gente daria um grande salto. Gente, com tudo isso, eu sei que são políticas opressoras, que são políticas que elas estão indo contra as liberdades civis, mas eles vão ter um resultado que, por mais que doa dizer, um resultado excelente. Tanto é que vocês lembram que, primeiro, a Rússia ela sai da Primeira Guerra arrasada, porque ela tinha um exército grande, mas ela nem armas para o exército elas não tinham. Existiam aquela questão do Domingo Sangrento, onde o pessoal pedia pão, paz e terra. E em questão assim, de 2 décadas, com essa implementação do stalinismo, ela saiu de toda essa situação, que lá na Guerra Civil a gente viu que a economia também não estava muito legal, mas dentro do stalinismo, com toda a opressão, com toda a violência, o fim das liberdades, vai haver um crescimento generalizado. E em apenas aproximadamente 2 décadas, pessoal, 20 anos, a União Soviética ela vai se elevar à condição de superpotência. Então lembra que lá durante a Primeira Guerra Mundial ela tinha uma população muito grande, mas não tinha dinheiro e não tinha uma economia bacana. A maior parte da população era analfabeta e questão de 20 anos ela já era, em 1940, era a 3ª maior potência do mundo. Ela perdia nesse momento, era para os Estados Unidos e para a Alemanha, tá? Então, veja, houve um crescimento econômico, mas nós digamos que a base de quê? Né? A base de muito sofrimento de muitas pessoas. Então, assim, isso foi um pouco do que foi o governo do Lenin, que foi um governo onde houve um crescimento, mas ainda existia uma certa liberdade. Então, até aconselho mais uma vez, quem quiser se aprofundar mais
no governo do Lenin. Assista o filme Adeus Lenin, é um filme muito bom. E nós temos o governo do Stalin. O stalinismo é realmente, a economia foi lá para cima, mas a um preço de muitas vidas, pessoal. Muita gente morreu na União Soviética, né, na Rússia, União Soviética agora. Muita gente morreu para que houvesse esse crescimento econômico. Algumas das nossas referências e até a próxima.